Você já percebeu que durante a Quaresma as batalhas espirituais parecem se intensificar? Já sentiu que justamente nesse tempo sagrado, quando você tenta se aproximar mais de Deus, surgem conflitos na família, ansiedade inexplicável, enfermidades, dificuldades financeiras ou um peso estranho na alma? Você sabia que a noite, especialmente na Quaresma, pode se tornar um campo silencioso de combate espiritual? Muitas mulheres que vivem a fé profundamente relatam algo semelhante. Durante o dia conseguem se manter firmes, rezam, trabalham, cuidam da casa, sustentam a família, mas quando a noite chega, o coração aperta. Pensamentos negativos surgem. Medos antigos voltam. A preocupação com os filhos, com o marido, com as dívidas, com os exames médicos. A noite revela fragilidades que o dia esconde. E se eu te disser que Santa Teresa de Ávila ensinava que a noite é um dos momentos mais decisivos para a alma? Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. A Quaresma não é apenas um tempo litúrgico. É um deserto espiritual. É um caminho de purificação. A Igreja nos convida ao jejum, à penitência, à oração mais intensa. E Santa Teresa, doutora da Igreja, mística extraordinária, mulher que experimentou êxtases, visões do céu e até a terrível visão do inferno, sabia que esse tempo exigia uma estratégia espiritual específica. Ela viveu batalhas invisíveis. Enfrentou tentações violentas, opressões espirituais e ataques diretos do demônio. Em seu livro da vida, relata momentos em que sentia presenças malignas tentando perturbá-la durante a noite. E foi justamente na oração noturna que ela encontrou proteção, discernimento e uma união tão profunda com Cristo que seu coração foi transpassado pelo amor divino na experiência da transverberação. E se eu te disser que Santa Teresa ensinava que uma oração feita todas as noites da Quaresma pode blindar sua alma, proteger sua casa e trazer uma transformação silenciosa, mas poderosa, na sua vida espiritual? Esse ensinamento não é popular. Não está nas mensagens superficiais. Ele nasce da experiência de uma mulher que reformou o Carmelo, que viveu levitações, que recebeu graças místicas profundas e que escreveu sobre as moradas da alma com uma autoridade que a Igreja reconheceu como doutrina segura. Santa Teresa sabia que a noite revela o que ainda precisa ser curado. Ela ensinava que antes de dormir, a alma deve entrar em recolhimento interior, porque é nesse momento que Deus trabalha mais profundamente nas moradas mais internas do coração. Quantas vezes você vai dormir angustiada? Quantas vezes encerra o dia sem entregar a Deus suas preocupações? Quantas vezes adormece com medo do que pode acontecer amanhã? Santa Teresa enfrentou medos reais. Quando jovem, ficou gravemente enferma e quase morreu. Experimentou a sensação de abandono, a dor física intensa, a incerteza. Mas foi no silêncio da noite, na oração íntima com Cristo, que ela aprendeu a confiar radicalmente. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Existe uma oração específica, ensinada no espírito teresiano, que deve ser feita todas as noites da Quaresma. E se for feita com fidelidade, algo começa a mudar. A ansiedade diminui. A casa se torna espiritualmente mais protegida. A alma ganha força para resistir às tentações. E até portas que estavam fechadas começam a se abrir segundo a vontade de Deus. Mas atenção, essa mensagem não é para todos. É para quem deseja viver a Quaresma de forma profunda. É para quem está cansada de lutar sozinha. É para quem quer proteção verdadeira, não superstição. Se você sente que essa mensagem é para você, escreva nos comentários: Santa Teresa, guia minha noite. Esse pequeno gesto de fé já é um passo de proteção espiritual. Permaneça comigo, porque o que Santa Teresa ensinou sobre a oração noturna na Quaresma pode transformar completamente a forma como você atravessa este tempo sagrado. Santa Teresa de Ávila, grande mística da Igreja, ensinava que a Quaresma não é apenas um tempo de sacrifício exterior, mas sobretudo um mergulho nas moradas mais profundas da alma. E segundo a experiência espiritual de Santa Teresa, é durante a noite que Deus purifica com mais delicadeza aquilo que o dia não consegue tocar. Ela mesma relatou, em seu livro da vida, que muitas de suas mais profundas experiências de união com Cristo aconteciam no recolhimento silencioso, quando tudo ao redor se aquietava. Mas também confessou que era nesse momento que as tentações se tornavam mais sutis, que o inimigo tentava semear medo, desânimo e distração. E aqui está o primeiro mistério que Santa Teresa nos ensina: a noite revela o estado real da alma. Quando você se deita, o barulho externo cessa. Não há mais tarefas, não há mais distrações. Só você e Deus. E se a ansiedade, ela aparece. Se a culpa não confessada, ela inquieta. Se há feridas emocionais, elas doem. Santa Teresa dizia que a alma que foge do recolhimento foge de si mesma. Por isso, ela recomendava que antes de dormir, especialmente em tempos fortes como a Quaresma, a pessoa não simplesmente apagasse as luzes e adormecesse, mas entrasse deliberadamente em oração mental.
Ela escreveu no Caminho de Perfeição que orar não é muito pensar, mas muito amar. E essa oração noturna não é longa, não é complicada, não exige fórmulas difíceis. Exige presença, entrega e humildade. O segundo mistério é ainda mais profundo. Segundo Santa Teresa, a alma que termina o dia reconciliada com Deus dorme sob proteção. Ela enfrentou ataques espirituais reais. Há relatos históricos de que sentia perturbações físicas e espirituais intensas. E ela ensinava às suas filhas carmelitas que o demônio odeia a alma que se recolhe com sinceridade diante de Cristo. Agora preste atenção, porque aqui está o ensinamento central. Santa Teresa recomendava que todas as noites, especialmente em tempos de purificação espiritual como a Quaresma, a pessoa fizesse 3 passos simples antes de dormir. Primeiro, exame amoroso do dia. Não um exame cruel, mas humilde. Perguntar a si mesma: onde hoje eu amei pouco? Onde fui impaciente? Onde Deus me visitou e eu talvez não percebi? Segundo, ato de confiança total. Entregar a Deus as preocupações da família, da saúde, das finanças, do futuro. Terceiro, uma oração profunda de entrega do coração a Cristo crucificado. E é essa oração que você deve fazer todas as noites da Quaresma. Reze assim, lentamente, com o coração: Senhor Jesus Cristo, que no silêncio da noite aceitaste o abandono e a solidão antes da cruz, eu te entrego este dia que termina. Sei falhei, purifica-me. Sei piquiai, perdoa-me. Sei sofre, cura-me. Sei teme, fortalece-me. Eu coloco aos teus pés minha casa, minha família, minhas enfermidades, minhas dívidas e minhas angústias. Que teu sangue precioso cubra minha mente, meus sonhos e meu descanso. Senhor, entra nas moradas mais profundas da minha alma, como ensinaste a Santa Teresa, e remove tudo o que não vem de ti. Que nesta Quaresma meu coração seja purificado como ouro no fogo. Eu confio, eu entrego, eu descanso em ti. Amém. Santa Teresa ensinava que quando a alma se entrega assim, com simplicidade e verdade, Deus trabalha durante a noite. Ela comparava a ação divina a um jardineiro que rega silenciosamente a terra enquanto tudo parece parado. E aqui está algo que poucas pessoas entendem: a Quaresma é um tempo de poda. Se você não se entrega, a poda dói mais. Se você confia, a poda gera frutos. Santa Teresa viu o inferno em uma de suas visões mais marcantes. Ela descreveu o sofrimento de uma alma separada de Deus. Essa experiência a fez compreender a urgência da conversão diária. Por isso ela insistia tanto na oração constante e no exame de consciência. Agora pense comigo: quantas noites você tem ido dormir carregando culpa? Quantas vezes adormeceu preocupada com seus filhos? Quantas vezes o medo roubou sua paz? Se você não faz esse recolhimento, sua alma acumula peso. E o inimigo se aproveita do cansaço espiritual. Mas se você fizer essa oração todas as noites da Quaresma, algo começa a mudar. Não é magia. É graça. É disciplina espiritual. É fidelidade. Santa Teresa ensinava que a perseverança é a chave das grandes transformações interiores. Não é uma noite. São todas as noites da Quaresma. É uma caminhada. E se você for fiel, poderá perceber 3 frutos claros: maior paz interior, discernimento espiritual mais apurado e uma sensação real de proteção na sua casa. Porque quando a mãe se ajoelha à noite, a casa inteira é alcançada pela graça. Santa Teresa sabia disso. Ela mesma dizia que uma alma inflamada de amor pode incendiar muitas outras. Mas atenção, se você começa e abandona, a alma volta ao estado anterior. A disciplina espiritual é como abrir as portas para que Deus entre. Se você fecha novamente, a escuridão retorna. Por isso essa oração deve ser feita todos os dias da Quaresma, sem interrupção. Se essa mensagem está tocando você profundamente, respire agora e sinta que não está sozinha. Santa Teresa enfrentou doenças graves, incompreensões, perseguições e ainda assim manteve sua vida de oração firme. Agora você já conhece o segredo que Santa Teresa de Ávila ensinava para atravessar a Quaresma com proteção e profundidade espiritual. Mas talvez esteja se perguntando: como isso realmente transforma a minha vida? Como uma oração simples feita à noite pode mudar situações tão concretas como doenças na família, conflitos dentro de casa, medo do futuro ou dificuldades financeiras? Santa Teresa não falava de teorias. Ela falava da experiência. Ela viveu enfermidades graves, atravessou crises internas profundas, enfrentou resistências na reforma do Carmelo e suportou perseguições e incompreensões. E ainda assim, sua alma alcançou uma paz tão estável que nada exterior podia destruí-la. Ela ensinava no castelo interior que a alma é como um castelo com muitas moradas, e que Deus habita no centro. O problema não é que Deus esteja distante. O problema é que muitas vezes dormimos nas primeiras moradas, presas ao medo, à ansiedade, à preocupação constante.
Quando você faz essa oração todas as noites da Quaresma, algo começa a acontecer silenciosamente. Você sai das moradas mais superficiais e começa a caminhar para dentro. E quanto mais interior você se torna, mais protegida espiritualmente você fica. Santa Teresa dizia que nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Essa frase não era poesia. Era convicção nascida da oração constante. Se você aplicar esse ensinamento com fidelidade, 3 transformações começam a surgir. Primeiro, você percebe que o medo diminui. Porque toda noite você está entregando suas preocupações a Cristo. E quando você entrega, você não carrega sozinha. Segundo, sua casa se torna espiritualmente mais estável. A mãe que reza sustenta espiritualmente os filhos. A esposa que confia atrai graça para o matrimônio. Santa Teresa acreditava profundamente na força da alma que intercede. Terceiro, você desenvolve discernimento. Começa a perceber o que vem de Deus e o que é apenas agitação interior. E isso muda decisões, atitudes e até caminhos financeiros, porque a pessoa passa a agir com mais serenidade e menos impulso. Mas atenção, não basta rezar mecanicamente. Santa Teresa insistia que a oração verdadeira exige presença. Mesmo que sejam poucos minutos, esteja inteira ali. Fale com Cristo como quem fala com um amigo íntimo. Ela dizia que a oração mental é tratar de amizade com quem sabemos que nos ama. A partir de hoje, quando a noite chegar, não vá dormir carregando peso. Não permita que a ansiedade seja sua última companhia. Faça o exame amoroso. Entregue suas dores. Reze a oração que ensinamos. Permaneça alguns instantes em silêncio. Se você fizer isso durante toda a Quaresma, estará preparando sua alma para a ressurreição. Porque quem morre para si mesma no silêncio da oração renasce mais forte. E muitos testemunhos ao longo da espiritualidade carmelita mostram isso. Mulheres que perseveraram na oração noturna experimentaram paz onde havia conflito, cura interior onde havia mágoa, clareza onde havia confusão. Você agora tem o que faltava: direção espiritual concreta. Se essa mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela se perca. Santa Teresa de Ávila nos ensinou que a perseverança é o caminho da santidade, e permanecer ouvindo conteúdos que alimentam sua vida interior é uma forma concreta de proteger sua alma. Inscreva-se agora no canal. Ao fazer isso, você não apenas acompanha novos ensinamentos de Santa Teresa, mas mantém sua mente conectada com luz, discernimento e direção espiritual. Em um mundo tão barulhento, escolher conteúdos de fé é um ato de defesa espiritual. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa atravessar a Quaresma com mais paz. Talvez uma amiga angustiada, uma irmã enfrentando enfermidades na família, alguém que anda dormindo com o coração pesado. Você pode ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Agora eu quero lhe propor um desafio simples, mas profundamente transformador, inspirado na espiritualidade de Santa Teresa de Ávila. Durante todos os dias restantes da Quaresma, antes de dormir, reserve pelo menos 7 minutos de recolhimento total. Desligue o celular, apague as luzes fortes, sente-se ou ajoelhe-se e entre no silêncio. Faça o exame amoroso do dia, reze a oração que ensinamos e permaneça um minuto final apenas em silêncio, imaginando-se dentro do castelo interior, caminhando para mais perto de Cristo. Santa Teresa ensinava que a perseverança diária é o que conduz às moradas mais profundas. Não é intensidade ocasional, é fidelidade constante. Se você aceitar esse desafio, sua Quaresma não será igual às outras. Você perceberá mais paz, mais clareza espiritual e uma força interior diferente. Escreva nos comentários: aceito caminhar com Santa Teresa nesta Quaresma. Esse gesto sela sua decisão. Agora, onde você estiver, feche os olhos por um instante. Respire profundamente e imagine sua alma como o castelo interior que Santa Teresa de Ávila descreveu. Um castelo iluminado no centro pela presença de Deus. Talvez as moradas exteriores estejam agitadas, talvez haja preocupações, medos, dores, mas no centro, Cristo está. Senhor Jesus, nesta noite de Quaresma, eu me coloco diante de Ti. Tu que foste fiel no deserto, fortalece-me nas minhas batalhas silenciosas. Tu que aceitaste a cruz por amor, ensina-me a confiar quando não entendo meus sofrimentos. Santa Teresa, doutora da Igreja, mulher de oração profunda, intercede por mim. Ensina-me o recolhimento, ensina-me a perseverança, ensina-me a descansar em Deus mesmo em meio às provações. Senhor, visita minha casa nesta noite. Cobre minha família com teu sangue precioso. Remove toda ansiedade, todo medo oculto, toda perturbação espiritual. Purifica-me o coração durante esta Quaresma. Se há feridas, cura. Se há peso, alivia. Se há portas fechadas segundo tua vontade, abre no tempo certo. Eu entrego meu sono, meus pensamentos e meus sonhos. Que esta noite seja guardada por ti. Nada me perturbe. Nada me espante.
Tudo passa. Tu não mudas. Eu confio. E eu descanso. Eu me abandono em ti. Que Santa Teresa caminhe comigo todas as noites desta quaresma, conduzindo-me cada vez mais para o centro do teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça alguns segundos em silêncio, e leve essa paz com você.